A sua família te ajuda ou te pressiona com amor? Ponto importante, muitas pessoas, graças a Deus, ainda têm familiares, muitos atletas têm familiares que estão no dia a dia, mas infelizmente tem pessoas que não têm essa possibilidade de terem familiares no dia a dia, pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, infelizmente não tem essa oportunidade. E quando a gente fala de família, é algo sempre delicado, porque a gente entende que a família é a base de tudo, tá? E o atleta, ele encontra conforto nos familiares próximos, tá? Então, quando a gente fala de família, a gente precisa ter cuidado também, discernimento, e hoje a gente vai trazer alguns pontos importantes para que os pais, né, os tios, os irmãos se atentem, né, o responsável se atentem para identificar se eles estão realmente ajudando o atleta ou se estão colocando uma pressão em forma de amor, tá? Amor que a gente fala, todo atleta precisa de amor vindo da família, tá? E muitas das vezes esse amor vindo da família, ele vem com afeto, vem com carinho, mas que inconscientemente, às vezes, ele carrega um pouquinho de pressão também dentro desse amor que a gente fala, tá? Que o atleta precisa. E eu digo pressão, e muitas das vezes começa lá atrás, quando o responsável comenta, né, com o atleta ou comenta com pessoas próximas ao atleta que largaram os seus empregos para que o atleta pudesse se tornar profissional, que tirou dinheiro de tal lugar, de tal situação para poder pagar a passagem para o atleta poder treinar e que isso seja feito de forma genuína, tá? A gente não está aqui para julgar quem faz isso, né? Longe de mim fazer isso, né? Eu tive um início bem complicado também, mas longe de mim fazer isso, porque eu sei que tem pessoas que fazem de forma genuína e é como tem que ser, tá? E que esse tipo de comentário ele não venha carregado como uma moeda de troca, tá? Então, se eu fiz isso lá atrás, você precisa dar certo. Obviamente que não é tão explícito assim, mas é tudo muito entre fumaça, entre as cortinas ali, um pouco mais disfarçado. Então, esse tipo de comentário é sempre bom evitar, tá? Responsável, pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, é sempre bom evitar, porque você transfere uma responsabilidade para o atleta jovem desnecessária. Ele não precisa disso para se tornar um atleta profissional, tá certo? E muitas das vezes o atleta ele acaba, quando recebe esse tipo de comentário, esse tipo de informação, ele acaba inconscientemente também parando de jogar só pelo sonho dele de ser profissional e acaba jogando também pelo medo de decepcionar o responsável, tá? Que abriu mão do trabalho, que abriu mão de um certo valor para poder depositar tudo para o atleta ser profissional e chegar ao seu sonho, né? Então, por muitas das vezes ele deixa de jogar só pelo sonho e passa a jogar pela responsabilidade, por toda essa esperança que os familiares às vezes colocam, infelizmente, de que ali tá, naquele atleta está a esperança de mudar a realidade de toda a família, né? Então, o atleta não precisa desse tipo de situação e é importante que o atleta também, em algum momento, saiba procurar as pessoas certas, tá? A gente fala de família, a gente está falando de carinho, afeto, de uma base segura para o atleta, né? E o atleta precisa entender e passar para os familiares também em algum determinado momento que existem pessoas, existem profissionais aptos a outras áreas. Quando a gente vai falar de clube, quando a gente vai falar de contrato, de salário, de parte financeira, vai ter o seu assessor financeiro. Quando a gente vai falar da parte de clube, tem um empresário. Quando vai falar de salário, tem um empresário. Quando vai falar da parte mental, tem um mentor, tem um psicólogo. Então, que a família saiba discernir que existem profissionais para essas áreas e que o papel da família, só a família pode fazer. Então, a gente passa isso para você, para te esclarecer um pouco mais. Eu já passei por tanta situação que eu tenho prazer de tentar mostrar um pouquinho, antecipar um pouquinho esse caminho para você, pai, mãe, familiar, e para você, atleta, também, tá? Existem alguns sinais também que a gente pode estar identificando quando isso acontece, tá? Uma cobrança, às vezes, de um familiar após uma derrota, uma cobrança que é um pouco desnecessária, né? Às vezes o atleta chega em casa, ele não quer falar do que aconteceu, às vezes ele teve um rendimento ruim e que existem alguns comentários, alguns tópicos, algumas conversas que vão para um lado de um questionamento. Por que que você não chutou? Por que que você não tocou a bola? Por que que você voltou muito para marcar? Por que que você não voltou para ajudar? Esses questionamentos não cabem aos familiares
fazerem com o atleta após uma derrota. A única coisa que ele não precisa é saber disso, é falar sobre isso. Então, que o familiar, que o responsável saiba discernir que não é um momento para falar sobre aquilo. Se porventura o atleta expor aquele assunto ao familiar, que saiba conversar também, para que não jogue mais uma carga para cima do atleta e que isso não interfira no relacionamento entre atleta e família, tá certo? E o impacto real que isso traz, né? Dentro de campo o atleta acaba sentindo, né? Quando tem muitas situações dentro de casa, o atleta acaba perdendo um pouco mais o foco dentro de campo, né? Por situações que vem acontecendo em casa, conflitos familiares, né? Menos ousadia, de repente evitar arriscar uma jogada com medo de errar, e isso pode acarretar o atleta pensar que ele errando, pode ser que ele não jogue no próximo jogo, ele não jogando no próximo jogo, pode ser que ele saia da relação, ele não pegando relação, pode ser que ele saia do clube, tenha que se transferir para outro clube, e isso mexe com toda uma família. Então que o atleta ele tenha a mente um pouco mais limpa, mais leve, para poder simplesmente atuar, jogar os 90 minutos e tentar fazer o seu melhor, tá? E que essas coisas familiares não venham a incomodá-lo, para que ele possa exercer o seu melhor papel dentro de campo, tá? Esses são alguns tópicos que a gente trouxe aqui, tá? Eu pensei muito nesse assunto, eu queria basicamente falar com vocês só um pouco, não preencher de informações, mas para dizer para vocês que a gente está aqui à disposição, pais, mães, tios, tias, irmãos, irmãs e atleta também, tá? A gente tem nossos serviços aqui de mentoria, de performance, estudo de carreira, e a gente está simplesmente a oferecer uma ajuda para você. Estamos aqui à disposição. E nos siga no Instagram também, tá? Maldini Football Agency, tá? Tá aqui na tela. Então siga a gente no Instagram, a gente tem sempre conteúdo ali diário para estar ajudando, alertando um pouco a vocês também, tá? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.